Graça e paz a vocês que me ouvem. Gostaria de estar meditando junto com vocês no livro de Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 24. Ali, o autor relata a história de uma mulher cananeia, cirofenícia, né, grega, de origem cirofenícia, e fala sobre como Jesus respondeu ao seu clamor. E aí eu quero tirar algumas lições que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Quero compartilhar com você. Vem comigo. Então vamos lá. Tanto em Marcos como em Mateus esse relato existe, né? Estão ali nos dois livros. Marcos capítulo 7 a partir do 24 e Mateus capítulo 7, se não me engano, a partir do 21. Vale a pena ler os dois relatos, porque tem bastante riqueza nos dois e ajuda a gente a entender, né, o que estava acontecendo. Então Jesus caminhando e chegou até uma casa, ali Marcos diz, e essa mulher entrou nessa casa. Jesus queria ficar meio escondido ali, estava passando por um momento que precisava recobrar suas forças. Havia tido uma discussão anteriormente com os fariseus, né? E essa mulher, sabendo que Jesus estava ali, insistiu, né? E chegou diante dele e chamou: Senhor, filho de Davi, minha filha está acometida por um espírito imundo, né? E Jesus provou a fé dessa mulher. O que eu achei interessante é que eu sempre olhei com um certo, assim, preconceito ou talvez julgamento a resposta que Jesus deu para essa mulher, né? Que ele falou que não era prudente, né, dar o pão dos filhos, jogar aos cachorrinhos. E eu achava sempre isso muito grosseiro, né? Mas o que desta vez nessa meditação me chamou a atenção não foi a resposta de Jesus, porque pesquisando, a gente entende que ali Jesus estava simplesmente falando aquilo que já havia sido profetizado, que ele viria para os judeus, né? Aí os judeus não receberam, e então aí a salvação se estendeu aos gentios. Então, isso é uma questão teológica, mas o legal, assim, o que me inspirou, o que enriqueceu foi a atitude dela, né? E a resposta que foi favorável à petição dela, né? Ou seja, às vezes as nossas orações não estão sendo respondidas e muitas vezes nós desistimos antes que essa resposta chegue. E ela nos ensina então como que um exemplo, né, bíblico, como que uma resposta nossa pode ser respondida. As suas orações estão ficando pelo caminho, não estão tendo respostas positivas do nosso mestre, e você talvez está se sentindo humilhado, rejeitado e não atendido, como poderia ter sido o caso dessa mulher, e ela não teria recebido a partir dessa resposta de ser comparada aos cachorrinhos, né, de migalhas. Então a gente aprende com ela ali primeiro. Ela chegou diante de Jesus e o reconheceu como Senhor. Mesmo sendo cananeia, mesmo sendo gentia, né? Ela habitava numa terra onde os hebreus, né? Na época da Terra Prometida, os hebreus conquistaram. Provavelmente essa mulher conhece a história do povo de Deus, né? Do povo judeu, do povo hebreu, e ela já sabia de uma promessa, né? De que veria o filho de Davi e que ele seria o Messias. Então ela já chegou prontamente reconhecendo ele como Senhor, né? E nós reconhecemos a Jesus como Senhor da nossa vida. E aí então ela veio já declarando filho de Davi. Ela sabia que ele era o Messias da raiz, né, de Davi. E nós sabemos quem é Jesus, né? Quando estamos diante dele orando, pedindo algo para ele, quem é esse Jesus, né? E ali ela se ajoelhou aos pés dele, ou seja, nós nos humilhamos e nos colocamos de joelho, nós honramos a Jesus como nosso Senhor, a ponto de nos dobrarmos de joelho, da grandeza, né, de Jesus. É um ato de humilhação, é uma demonstração de coração quebrantado e contrito, né, que o Senhor não rejeita. E ela persistiu, porque ela não olhou para
os discípulos, ela não olhou para a multidão, ela não olhou para o que a gente pode entender aí como uma segregação, um preconceito, né? Dispensa ela tá fazendo barulho. Não, ela não olhou para isso, ela insistiu, ela enfrentou, ela invadiu a casa, como está em Marcos retratado, né? E já chegou se ajoelhando aos pés de Jesus e clamando, né, a ele. Então, assim, essa persistência, esse olhar não para o homem, não para a religiosidade, não para lideranças, às vezes, que estão mal informadas, né, para os tropeços da vida. Quando um grande exemplo disso, uma grande lição disso, que as nossas orações chegam diante de Deus, são respondidas quando nós vencemos esse mimimi, essa questão toda de não fui bem atendido, não fui bem recebido, sabe? É Jesus que é o autor e consumador da nossa fé, ele é o objeto para qual nós temos que olhar, para ele, né? Para a cruz. E aí, assim, quando ela falou das migalhas, né, onde ela não se sentiu rejeitada por Jesus, mesmo diante da resposta, ela falou das migalhas, ela estava diante do Senhor, do filho de Davi, e ela sabia do seu amor e da sua misericórdia. Em vários relatos dos evangelhos, a gente lê que Jesus se compadecia daqueles que estavam doentes, dos que estavam possessos. Então ele era movido de grande compaixão. Então ela conhecia a compaixão, ela conhecia esse amor. E você conhece o amor de Jesus que deu a vida por você? Entende a profundidade desse amor de alguém que se fez homem, desceu, um Deus que se fez homem, desceu do céu, passou por homem e deu a vida por você? Isso é um amor que, se nós passarmos a entender isso, nós vamos enfrentar todos os nãos e as demoras muitas vezes, porque Jesus demorou para responder para ela, né? Ela entendeu ali nesse processo que essa demora era uma forma de aperfeiçoá-la, de demonstração da sua fé. E nós, quando nós temos uma demora das respostas de Deus, será que nós entendemos que a gente está sendo aperfeiçoado por isso? Será que a gente se coloca como humilde, coração quebrantado e contrito, insistimos e nos sentimos então aperfeiçoados, a nossa fé crescendo, olhando para o autor e consumador da nossa fé? E por último, eu quero relatar que ela entendeu que a sua filha estava possessa, né? Um espírito, um problema espiritual. Você já reparou como é mais fácil nós assumirmos que nós temos uma doença física, uma doença que existe um CID, né? Mais fácil para a gente assumir diante da igreja, da sociedade, da família e até para nós mesmos que nós estamos acometidos de uma doença real, uma doença física, mas uma doença espiritual, nós temos bastante dificuldade de assumirmos diante de qualquer um, inclusive diante de Deus. Ninguém que eu saiba, né? Eu não conheço, pelo menos não é público, alguém chegar e falar: Jesus, filho de Davi, eu estou oprimida por um espírito terrível do inferno e eu preciso da sua libertação. Né? Então, eu creio que uma das grandes revelações desse texto é nós pararmos para reconhecer o que realmente nós precisamos pedir para Jesus, o que realmente nós estamos enfrentando, ou então nossos filhos, o alvo da nossa oração, o que realmente está acontecendo. Que algumas vezes, possivelmente muitas vezes, nós possamos estar sendo acometidos por espíritos malignos, por opressões malignas, e nós estamos talvez perdendo a guerra, perdendo a nossa resposta de fé positiva, porque esse mesmo espírito está fazendo com que a gente olhe para homens, que a gente se decepcione, que a gente tenha mimimi, e aí é onde nós não estamos recebendo a resposta, não estamos sendo aprovados nessa prova do tempo de esperar Jesus responder. Fico com essa mensagem. Analise quem é Jesus para você. Qual é o seu problema? Porque ali a resposta de Jesus em Marcos é: mulher, grande foi a sua fé, seja feito conforme você falou. Ela falou que queria a filha liberta com tanta fé no Senhor Jesus,
filho de Davi, que ele atendeu conforme o desejo dela, conforme a palavra dela. E aí fica aí a grande resposta desse texto. Nossas orações estão sendo respondidas ou não? E se não, por quê? Porque Jesus tem todo o poder. Fica essa mensagem em nome de Jesus.